Olá, olá, bem-vindos ao canal Dentro de Ti. Eu sei que faz tempo que eu não faço vídeo e existiram muitas coisas que estavam dentro de mim e que eu havia necessidade de compartilhar. Porém, eu fiz um exercício interno de me preservar. Eu fiz um curso de tarô, eu estou colocando essa sabedoria na leitura dos mapas, ficou muito legal, muito bonito. E dentro do curso eu senti vários toques, né, dessa preservação, de não se expor tanto, porque eu exponho, né, eu exponho coisas profundas, eu falo dos meus sonhos, dos meus desejos e muitas das vezes tudo que eu falei não acontecia, sempre parecia que acontecia alguma coisa que dava tudo errado. Então dessa vez eu fiquei bem quieta. Eu falei, vamos deixar um dia de cada vez. É uma sementinha que a gente está plantando, que a gente vai conseguir, né? Por fim conseguimos sair da Alemanha, graças a Deus. Eu amo a Alemanha, é um país extraordinário. Eu aprendi muito com cada estação do ano. Essa autoobservação, essa impermanência, essa instabilidade emocional descontrolada pelo ambiente, né? Pela falta do sol, pela falta dessa minha vida, dessa necessidade de uma vida livre, de uma vida solar. Então, muitas coisas eu tinha, né, essa necessidade, essa experiência, né? Porque as pessoas pensam, vou morar na Europa. Eu sempre falei, é o sonho de muita gente, mas nunca foi o meu. E muitas pessoas, nossa, mas por que você vai? Por que você tá? Por que você suporta? Por que você aguenta? Na vida a gente tem um propósito. E hoje em dia está muito descartável, né? Então a gente tem um propósito, a gente tem uma vontade, a gente tem um desejo e as dificuldades vêm e a gente acaba desistindo, né? É muito mais fácil trocar, né? Hoje a gente tem essa questão do descartável, de relacionamentos, né? Pela internet, a gente tem muita gente no mundo. Então, assim, você tem que sentir dentro de você o que realmente é importante e tem valor, né? O meu relacionamento com meu marido é o relacionamento mais valioso de tudo que eu já vivi nesses 40 anos, né? Em fevereiro eu estou fazendo 40 anos. Então, quando eu olho para o meu marido, eu vejo um ser humano extraordinário. Eu vejo um homem que está crescendo. Eu vejo um menino que precisa de colo e de carinho, que precisa de tempo, de paciência. E eu posso dar isso para ele e ele trocar isso comigo, porque eu também tenho os meus momentos de fragilidades e também tenho o meu movimento de crescimento, né? Só que para isso a gente precisa estar numa harmonia, a gente precisa estar centrado no nosso caminho. E devido a várias crenças errôneas, limitantes, a gente vai se apegando. Então eu fui vendo o movimento dele, né? Eu pensei que esse estágio dele seria de 3 anos, mas né, foram 5. E nesses 5 anos que eu tive na Alemanha, eu mudei 6 vezes, né? Então ele criava o castelo, eu destruía, eu criava, destruía, né? Então ele tem que me amar muito também para suportar essa minha voracidade de vida, né? De uma vida nova, de uma vida diferente, né? Sem padrões de repetições e sem crenças limitantes que deixam a gente nesse núcleo familiar. Por mais que seja saudável, por mais que seja legal, quando você casa, você precisa criar o seu novo núcleo com as suas crenças, né? Então, a gente acaba repetindo por necessidades, né? Ah, mas aí a avó cuida, não sei o que, não. Então, assim, eu fui muito firme, eu fui muito valente com o meu propósito, eu tive uma fé inabalável que a gente ia seguir o nosso caminho. Conseguimos, estamos em Bali, passamos 3 meses, 2 meses e meio na Tailândia, estamos em Bali. Como diz o meu filho, Bali é bom, Bali é bom. Meu filho tá amando Bali, meu filho é mundano, meu filho adora a diversidade, né? A gente conseguiu colocar ele numa escolinha super flexível. É uma escolinha que as aulas são em inglês, tem aula balinense uma vez por semana. E as crianças, cada uma fala uma língua ali, né? É uma escola aberta, sem parede, como eu sempre quis, né? Eu sempre sonhei em morar numa casa sem parede, de viver uma vida
assim, livre. Meu filho, na primeira escolinha dele, é uma escolinha internacional, chama Ninho Feliz, o nome da escolinha. E eu tô aqui numa casa sem parede, construída de bambu e de madeira. É alta, né? Ela não é no chão, fixa no chão, assim, no chão, assim, ela é alta, construída de madeira. E eu lembro exatamente uma vez que, logo no começo do meu casamento, que eu fui morar para a Alemanha, e eu tava falando os meus sonhos, né, pro meus sogros, né, que eu não queria viver ali, que eu queria viver uma vida livre. E aí ele falou, você vai morar numa casa com parede, seu filho vai na escolinha, né? Então, assim, as pessoas, cada pessoa tem o seu ponto de vista interessante, que é certo ou errado para si mesmo, né? É o que eu falo, deixa as pessoas, cada um com a sua loucura e segue o seu sonho, porque o seu tempo é curto, né? Então, assim, eu cheguei ao extremo, não é? As pessoas falam, nossa, que casal lindo, nossa, como vocês são maravilhosos, mas se vocês nem imaginam o tanto que a gente se lapida, o tanto que a gente discute, o tanto que a gente conversa, o tanto que a gente se corrige a gente se escolhe para que essa relação dê bons frutos, né? Então, a gente precisa passar por essas adversidades, esses testes ancestrais, né? Da família, as neuroses, as loucuras da família para seguir, né? Então tem que ter coragem, tem que ter valentia, tem que ter muita fé. Isso é uma coisa que meu marido está aprendendo muito comigo, porque eu simplesmente sempre fui, sabe? Eu não parava tempo para discutir, para brigar, botava minha mochilinha nas costas e ia, as coisas se abriam, ia acontecendo. E aí quando eu cheguei na Alemanha eu fiquei fechada, porque você não sai lá fora, você não, né? É uma coisa que é até interessante, porque isso traz uma autonomia arrogante e autoritária para as pessoas, porque tudo depende delas na hora delas, né? Eles só têm essa limitação do frio, né? Que é frio, então eles têm que fazer o armazenamento da comida, eles têm que se programar. Então, assim, não existe esse negócio assim, ele vai pegar um carro e eu vou orar para Deus para te proteger na sua vida. Não existe. Não existe cesta básica, não existe mendigo na rua, assim. Tem um ou outro ali que até no inverno eles fazem alguma coisa para ficarem presos, assim, mas não é uma coisa normal, né? Criança não pede dinheiro na rua, gato, cachorro não vive na rua, o gato, cachorro você paga imposto por eles, né? Tratado igual, nem mais, muito melhor que muito neném. Né? Então, traz essa autonomia de poder que eu faço o que eu quero, eu sou o conquistador do mundo, né? Então, aí eles trabalham que nem uns loucos, 24 horas. Aí tira 15 dias de férias, vai cada ano para um país, tira foto e legal. Cada um tem o seu jeito de viver, né? Meu jeito de viver não é esse. Meu jeito de viver no momento presente é tendo paz e equilíbrio. Então, assim, ontem o Zen quis mostrar para a avó dele, lá da Alemanha, que ele comprou, que ele ganhou o presente, que a gente falou, quando a gente estiver lá na casa nova, você vai ter o seu presente. E ele quis compartilhar esse momento com a avó dele. Aí a avó dele perguntou o que eu estava fazendo com o meu tempo tão livre sem o Zen, né? Eu falei, eu tô cuidando de mim, né? Então, eu acordo no meu tempo, o Zen vai para a escolinha com o Christian. No meu tempo não, eu acordo com eles. Eles vão tomar o café da manhã, come o pão com ovo, que o Zen gosta de pão com ovo, singular, come pão com ovo. E aí depois eles vão lá pra escolinha. Aí eu tenho o meu hábito, o meu ritmo, o meu tempo. Eu gosto de fazer hidroginástica, eu gosto de tomar sol, né? Então essa é a forma que eu tenho para me autocuidar, né? Cada um de si tem que achar a sua forma pessoal, né? A gente tem o yoga, tem o pilates, tem karatê, tem judô, tem futebol, mas existe uma particularidade essencial de cada um, né? E isso precisa ser respeitado. Então, o que me fez muito mal na Alemanha é não poder estar na água fazendo essa hidroginástica, fazendo a fotossíntese. Eu falei para minha amiga, agora Lu, só quero saber da fotossíntese, não quero saber de mais nada, né? Então, cada um tem que se autoconhecer de uma forma para poder trazer esse equilíbrio para si, para que aí você seja uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa esposa, né, uma boa amiga, uma boa profissional, né? Então aí é uma coisa que
Cada um tem que achar dentro de si essa satisfação pessoal, né? E aí dentro disso você tem que ter uma relação com o divino, né? Porque senão você endeusa o seu marido, você endeusa a sua família. Aí você vai colocando todas as suas expectativas no comportamento deles e você vai ficar frustrada e infeliz, né? Isso foi o que uma amiga falou, né, quando eu estava morando na Alemanha. Você está frustrada e você está colocando toda a responsabilidade em cima do Cristo. Eu falei, pô, caralho, mas eu já falei, eu preciso viver assim, 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 e tal, e tal. E eu fiquei uma fera, né? E a maternidade, ela me trouxe também uma voracidade, né? Uma necessidade de comer carne. Eu não comia carne há 15 anos. Às vezes eu tinha vontade até de morder o Zé. Nossa, é um negócio que você sente assim. Tem hora que ele faz umas coisas que eu tenho vontade de afogar ele na poça d'água, assim. Aí eu fui dar minha aula de yoga lá, comecei agora o caminho de novo, né? Abri as aulas para particular e uma turma. Fui dar aula lá pra moça. Rosento acordou em pânico, fazendo xixi pra todo lado e só queria saber do meu colo. Por quê? Passou o primeiro dia sozinho na escola, sozinho não, com o Christian na escolinha. E aí eu fiquei em casa, né? Então ele já ficou sem mim, aí ele chegou, mamou, dormiu, e aí quando ele acordou ele queria ficar comigo e eu tava na aula, né? E você acaba tendo que se moldar às situações, né? Porque é desafiador, né? Te dá uma raiva, né? Então, assim, e se você não trabalha essa raiva, porque assim, se a gente reprimir, né? Eu até falei isso com o meu marido, né? Nessas auto-observações. Quando eu era criança, eu achava que esse sentimento, assim, era normal, né? Porque eu vivia aquilo, então eu pegava aquilo, eu trazia para mim, né? E eu fui crescendo com aquilo, né? Achando que era normal, todas aquelas sensações, aqueles sentimentos, aqueles bons tratos, aqueles maus tratos, né? E aí depois, quando eu cresci, eu falei, não, não é normal, não quero isso. O que eu tenho que fazer para mudar? Trabalhar dentro de mim. Então eu fui trilhar o caminho terapêutico e acabei me tornando terapeuta, né? E o caminho do yoga para mim é uma engrenagem diária de estar presente nessa sanidade mental e emocional, né? Que isso foi uma coisa que pegou em mim lá na Alemanha, a sanidade mental, sabe? Você fica sem o equilíbrio hormonal químico do corpo, você fica maluca. E aí tava nessa essa questão de estar mais presente, né? Você estar presente naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você gosta, e aí você fica bem, né? Então tem os desafios, né? O menino acordou, foi lá, me pegou, mas eu já estava no caminho. Então aí eu fiquei pensando à noite, tô lá, né? Olha que dia lindo, que calma, que maravilha. Fiz a yoga, né? Tô aqui, sabe? Tão simples, né? Tão simples. E por que demora tanto isso, né? Pra gente poder, as pessoas entenderem isso da gente, né? Porque as pessoas, elas não entendem, cada um tem sua necessidade. Então, esse meu movimento de sair da Alemanha e viver essa vida simples e natural foi uma agressão muito grande para a família, né? Eles não conversam muito comigo, não. É até engraçado, né? Porque a gente pega o telefone assim, a mãe dele, o pai dele conversa com o Zen e com o Christian. Eu posso aparecer assim, tem alguma coisa assim, o que a Ana vai fazer assim, pergunta, né? Mas não, né? Parece que quebrou assim, sabe? Quebrou, né? Que eu roubei o menininho novinho delas e levei embora. Sendo que eu já havia conhecido o Christian nesse contexto, né? A gente nadava todo dia e vivia uma história, né, linda, nossa, particular. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Para que as pessoas que estão entrando num relacionamento matrimonial, que elas tenham esse discernimento e essa fé no propósito delas, né? Então eu sempre quis morar num lugar de praia, de cachoeira, com vulcão, né? Porque é uma terra muito farta. E a gente veio parar em Bali. Eu nunca imaginei parar em Bali. Eu tô vivendo em lugares que eu nunca imaginei, né? Então, assim, às vezes a gente quer uma vida, mas Deus tem muitas vidas, né, para que a gente viva e vai vivendo. E às vezes eu fiquei já pensando assim, né,
por mais pouco e simples que a gente queira, a vida não é pouca, a vida não é simples, a vida é farta, a vida é abundante, né? Então a gente precisa se permitir, né, de se desvencilhar desses emaranhamentos e seguir. Não é falta de amor, é puro amor próprio e preservação da espécie, porque você sai da loucura. Então existem pessoas que você precisa se afastar. Esse movimento de se afastar não é que você está excluindo ela da sua vida, você só está deixando ela viver o mundo dela. E o que eu fui entendendo ao longo da vida? Que cada pessoa é digna da realidade que cria, né? Então, como terapeuta, as pessoas vêm para mim e elas querem mudar a realidade delas, elas precisam mudar a realidade delas, né? E elas vêm, né? Tem aí as redes sociais, né? Tudo. Agora eu voltei para elas, que hoje eu já fiquei até arrependida de ter voltado, que eu tive um assédio no Messenger. E aí peguei e bloqueei, né? Me afastei dessa pessoa, né? Bloqueei e me afastei. Então, assim, as pessoas, elas acham que a gente tem que estar disponível ali para responder e satisfazer os desejos delas, né? Então, as pessoas vêm para mim e para me ajudar a fazer essa mudança, né? Então, só que essa mudança, ela tem que ser feita num âmago muito sincero e muito verdadeiro. A pessoa, ela precisa ela saber o que ela não quer mais na vida dela e se abrir para esse propósito, para essa coisa maior, sentindo o que é bom para ela. Tem pessoa que ela não vai para o sol, ela não vai para o dia. Tem pessoa que ela é mais da noite. São energias. E ao longo desse tempo, trabalhando com astrologia, que foi o que eu mergulhei, né, nesse tempo de casulo na Alemanha, me transformou muito mais ainda como terapeuta, porque trouxe essa consciência de que cada um realmente só dá o que pode dar, o que tem dentro delas, porque cada pessoa veio viver uma faceta, dessa humanidade tão vasta, tão diversa e tão abundante, né? Então a gente não pode se limitar. Eu quero isso, mas o que pode ser melhorado, o que a vida tem, né? Então, assim, sempre quando eu vou sair com meu marido agora, eu falo, vida, sua linda, me surpreenda, né? Aí nós fomos no supermercado ontem, assim, aí de repente eu tava abaixado para ver uma granola, só que eu queria uma outra que eu tinha comprado no outro supermercado e tipo, eu abaixei ali e vi aquela fileira de granola, assim. Aí de repente vem uma mulher com uma bandeja, querendo que eu experimentasse a tal da granola, que era a granola que eu queria, que eu tinha gostado. De bandeja, assim, todos os sabores. Aí eu olhei assim do outro lado, assim, todas as granolas. Aí depois aí veio uma com chocolate. Aí depois veio outra com chips de coco. E eu me senti surpreendida pela vida naquele momento, entendeu? Porque eu queria, não estava vendo, de repente veio ali de bandeja para mim, eu fui lá, peguei um pacote, o Christian pegou do outro sabor, de repente já veio chocolate, um é gostoso do outro, que a gente não tinha achado chocolate bom no supermercado, tinha vários ali, né? Então, esse fluxo de bem-estar, esse fluxo que aí você se conecta, aí as coisas vêm, as maravilhas vêm. Agora, se você está infeliz, insatisfeito, você fica tenso, você reclama, você bloqueia, né? Aí o que acontece? O nosso corpo adoece, né? Eu criei depois do Covid, né? Eu tive Covid 2 vezes, só depois eu não tive mais. O meu marido e o Zen tiveram nessas férias, eu não tive, né? Mas eu tive uma no Brasil e a outra vez na Alemanha, a gente teve. Eu desenvolvi um mioma. Eu sempre falei assim, observando, né, as pessoas, né, esse pós-Covid, eu falei, nossa, cara, esse Covid vem e pega no nosso ponto mais fraco, né? O que será que vai acontecer, né? E aí, o que é um mioma? O mioma é uma desregularização, né, no sistema hormonal, que aí faz criar esse câncer benigno, né? Então, assim, ele pode sumir milagrosamente, né? Quando eu acho até engraçado, né? Que a médica falou assim, não tem nada que fazer não, tá pequenininho, 1,5 cm e tal.
né? E eu falando, isso aqui é resquícios emocionais, toda a ira, toda a braveza de eu ficar contida, ficar presa, não poder me expressar, né? Não poder ser, fazer fotossíntese, né? Criei isso aqui assim pra mim. Aí eu falei pra ela assim, então tá, então é só ir embora da Alemanha e viver uma vida livre e feliz que ele vai sumir, né? Aí ela riu também, né? Não sei, né? Eu tô aqui, não, eu tenho um exame lá dele lá, não vou fazer agora, não tô preocupado com isso. Até fiquei no começo, falei, não, vou tomar umas tinturas, vou acabar com isso. Não é forçado, né? As coisas têm que vir desse natural para que as coisas aconteçam, né? Então eu tenho certeza que vai passar um tempo, isso vai sumir, porque o corpo ele soma, né? E aí ele reflete o que está dentro, né? Então, assim, quando a gente trouxe esse resultado, meu marido ficou assim, eu falei assim, porque as pessoas, elas, elas não têm um discernimento. Cada um tem um discernimento. E aí você tem um discernimento da vida, você tem um faro, você tem um instinto, você sabe o que é bom para você. Só que a outra pessoa, ela não sabe. Ela não tem nem noção. Que nem o Cristo, ele nunca morou numa casa sem parede. Isso não é normal para ele. Então, assim, tudo é muito novo, assim, para ele. E é possível, e é natural, e é gostoso, sabe? Então, até os hábitos da roupa, né? Ele sempre com aquela roupa, né? Tipo, como um uniforme, né? Você olha para qualquer, você passa na rua em qualquer país do mundo, se você vê um alemão, você já sabe que é alemão. Ele não precisa nem abrir a boca, só o jeito que anda, o tipo das roupas que anda. Eles têm um perfil único deles. É muito doido isso, é muito marcante isso, né? E eu conheci meu marido praticamente nu lá. A gente nadava nu no cenote encantado. Então, ele tava fugindo de tudo isso, né? Aí, tipo, ele casou comigo, aí ele achou que ia viver felizes para sempre, como a princesa e o príncipe, e ele não sabia nada que fazer com mulher, com família, né? Então, eu tive que ter um jogo de cintura, uma administração e um amor muito grande. E um propósito. Família. Família. A família, ela é construída. O amor, ele é construído e desconstruído também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber exatamente o que é, porque vão vir as provas para a gente desistir. E a gente tem que saber que se realmente a gente está pronto para isso. É que nem eu sempre falei lá nos meus vídeos, lá, se quer ser mãe, é um caminho sem volta. Você tem que saber que você não vai dormir, é uma coisa visceral, sabe? Aí ele foi lá pra caminha, agora ele tem uma cama só pra ele. Ele não acordava de noite pra mamar. E eu levantei e fui lá ver. Tava dormindo do mesmo jeito que eu pus, pá, né? Porque a gente fica ligado, a gente tem uns instintos assim, ó. Que aí fala, mulher é louca, mulher tá viajando. Não é não, não é não. Isso daí é Deus direcionando a gente o que a gente tem que fazer. Para que a gente possa, Deus só quer que a gente seja livre e feliz. Tudo é farto, tudo é abundante, tudo é próspero. Só que é visceral, é vida ou morte, é saúde ou é doença. Então você tem que fazer a sua escolha e deixar para trás o que precisa deixar. Pode ser mãe, pai, amigos. Quem é de verdade com você vai desejar o caminho da felicidade, da prosperidade, da abundância. E nunca vai deixar de ser seu amigo, seu parceiro, sua mãe, seu pai, né? Então, existem os egos, né? Então, quando você larga desses egos, há os conflitos, há como é que eu usava? Eu sou muito, a gente falava uma coisa assim, ela é muito legal, mas só não pode ser contrariada. Foi contrariada, virou um demônio, entendeu? Então, assim, as pessoas se sentem contrariadas porque a gente quer viver uma vida contrária delas, independente delas. Olha, independente delas, né? E é um absurdo tudo isso. É super desnecessário. Então, acho que é isso. Conseguimos fazer a mudança, conseguimos perseverar nas adversidades do casamento. É uma vida nova, não sei se aqui, né? Eu ainda tenho o desejo de conhecer mais 2 países, né? Para ver, né? Se é isso mesmo.
A gente passou por uma experiência da irmã do Christian, assim, traumática de comprar um terreno, de construir uma casa e de ter que mudar para essa casa antes de ficar pronta, né? Que isso é uma coisa que acontece também muito no Brasil. Então, ela se endividou a vida inteira com o marido dela. A vida inteira não, tomara que ela, né, prospere e quite o quanto antes. Mas, assim, e aí no meio disso tudo ela ainda quis ter 2 filhos, foi um filho atrás do outro, assim, né? E aí surgiu aquela questão, né? Você vai ter outro filho? Eu falei, não é inteligente ter outro filho agora. Eu queria 4, agora 2 tá muito bom. Se eu tiver ainda coragem daqui 1 ano, 2 anos, que eu tô querendo ter mais um neném, mas todo o processo precisa ser vivido com calma. Eu não vou suportar viver processo nenhum com euforia, com ansiedade. Não, eu não posso com isso, né? Então, o meu marido, ele já entendeu isso, né? E eu vou super me respeitar, e vou respeitar o zen, né? E uma próxima criança que vier. Porque cada um tem a sua fase, cada um tem a sua etapa, cada um nasce com o seu mapa natal. O Zen, ele é o cara de estudar. Ele nasceu com o sol dele em Virgem. E o ascendente dele é em Sagitário. Então, ele precisa ele é levado pela sabedoria, ele é levado pela maestria, pelas línguas, pela cultura. E ele, cara, você precisa de ver como que ele se envolve, ele abraça. Ele já fala inglês, já fala assim, no spice. Thank you, faz assim. Como é que você tá, filho? Be happy, happy. Então, ele em quase 2 semanas aqui, né? Já 2 semanas aqui, ele já tá falando inglês já, gente. Tem hora que eu olho assim, então você tem que dar pro teu filho aquilo que ele precisa, não aquilo que você quer. Eu tive o tempo dele de 1 ano e meio, né? Ele tá com 1 ano e 5 meses, ele tá com 2 anos e 5 meses agora. Então, ele foi pra escolinha a semana passada. Foi a primeira vez que ele foi pra escolinha na vida dele, né? Então, toda a necessidade básica dele, ele sabe. Ele sabe falar sim, ele sabe falar não, ele sabe ir no banheiro sozinho, fazer cocô, fazer xixi. Claro que a gente limpa, né, o cocô, mas ele já vai. Tem hora que você olha assim no restaurante, que a gente, nessa vida de estar viajando, a gente sempre come em restaurante, então, de repente, ele olha, ele chega assim, cocô. Aí você vai, você quer fazer cocô? Vamos lá. Ele já fez. Já fez o cocô lá, entendeu? Então, assim, essa independência, essa autonomia, né, essa necessidade básica. Agora ele está entrando na escolinha para aprender a compartilhar, para aprender a receber, dar e receber, né, com o outro. Porque aí ele vai estar bom para poder receber o outro neném. Porque senão, aí chega numa fase ali, que nessa fase que ele está aprendendo, você tem o outro filho, eles ficam loucos, eles viram os monstros, eles batem nas crianças, nos irmãozinhos, porque eles estão aprendendo a lidar com as emoções e com os sentimentos. Então eu acho muito sóbrio a gente ter esse tempo, né? E pra gente também, né? Pra gente curtir. Cara, eu quero curtir a vida. Eu quero curtir o momento presente. Eu não quero saber de me endividar a minha vida toda, de me sacrificar e de ficar mal para construir uma casa e eu vou morrer e meus filhos vão vender tudo. Eu não quero. Eu tive essa experiência ali e também eu vi muitas coisas, né, dos pais construírem as casas quando eles morrem, mas bem velhinhos, os filhos pegam tudo e põe numa caçambona assim, ó, que vai virar tudo lixo. Eu peguei várias coisas da Alemanha que eu achava um absurdo de ver aquilo, os caras sem dó nem piedade. Imagina no Brasil um negócio desse, é coisa de rico, coisa de pessoas ricas, né, jogando tudo no lixo. Então eu fiquei pensando muito nessa história, porque as pessoas cobram, você não vai ter uma casa, você não vai comprar um terreno. Aí eu fiquei pensando assim, né? Aí você para num lugar só, você vive só aquilo ali, aquela vida assim, você se sacrifica, porque essa experiência com a irmã do Christian mostrou também um lado dela assim, que ela nem fala mais comigo, entendeu? Toda essa minha leveza, essa minha feminilidade é agressivo para ela.
entendeu? Né? Tem gente que acha que eu sou louca, maluca, bruxa, né? Assim, cara, eu só quero viver uma vida simples, sabe? Ai, ai. Né? Então, assim, a gente se torna até agressiva para as outras pessoas só porque a gente não quer viver aquela história, né? Existem pessoas que o propósito delas é esse mesmo, entendeu? E elas vão lá e vão trabalhar, vão comprar casa, vão ficar lá pagando a vida inteira, e é isso, e é isso. Mas tem outros propósitos, não é, né? Então o meu não é, não sei quando que vai ser, quando que a gente vai ter casa, se vai comprar casa, né? E aí eu tenho essa filosofia de vida, que tudo, né, é o desapego, que é impermanente, a gente está morrendo, a gente vai levar esse desenvolvimento espiritual, esse desenvolvimento intelectual, né? E o mundo tá aí, cara, né? Nessa instabilidade toda, mostrando pra gente que, né, cidades estão sendo levadas, lavadas, né, pela chuva, buracos abrindo, engolindo, né? E aí as pessoas ficam desesperadas, né? Endeusando, né? A casa, o lugar, né? O trabalho, a coisa, sabe? Assim, tal. E é muito relativo, né? Você pensar realmente qual que é o seu bem-estar. É muito pessoal, né? Relativo, é pessoal. Então, o objetivo desse vídeo é tá retomando de novo as redes. Eu quero estar trabalhando, né, mais ou menos uns 2 anos, com aulas de yoga, com as leituras dos mapas, o atendimento terapêutico. Depois eu vou querer engravidar, vamos ver se, né, se é um projeto, né, se dá vontade de Deus também, né, que seja abençoada, né, essa criança. E é isso, né, fé, propósito. Cara, e no Facebook a gente vê muito uma imagem assim da pessoa passando, né, rumo ao seu sonho e as outras ali, né, uma batendo, outra gritando, e é exatamente isso mesmo, cara. Não, vem pra cá, mora aqui que é bom, não sei o que. Nossa, ai, mas eu tô com saudade. Teve até uma amiga minha que falou assim, nossa, mas você vai pra tão longe. Eu falei, mas longe do quê? Longe de quem? O que é longe? Né? Hoje, você mora na mesma cidade, você só fala pelo WhatsApp, né? Então, o que é longe? Então, quando eu vou para fazer a visita, eu vou para fazer a visita para estar presente, porque tipo, eu não vou estar mais presente. Ali, se você ali me tratou mal, se ali você não, né, não compartilhou o teu momento comigo, você priorizou outra coisa. Ah, mas você vai embora. Porque eu vou embora, porque eu tô indo embora, porque eu vou morrer. Só que eu quero morrer de uma forma, de um jeito, que eu possa ser eu. Não o que as pessoas querem de mim. Aí hoje, com esse negócio do Facebook, que eu já fiquei entrujada já, o cara lá no Message falou oi. Aí eu abri assim, oi. Aí eu fui lá ver o perfil dele, né, pra ver que cara é esse que quer falar oi pra mim. Aí ele viu que eu vi a mensagem. Isso que nós temos 11 horas de diferença. Aí ele viu que eu vi a mensagem. Ele escreveu, não fala nada não? Aí eu olhei aquilo. Eu falei assim, eu tenho várias opções. Eu posso bloquear ele agora direto aqui. Eu posso dar uma oportunidade para ele, saber o que ele quer. Às vezes ele quer ser atendido, né? Precisa de terapia, precisa de alguma coisa, mas eu duvido muito que já começa assim, você já sabe que. Aí eu fui lá, vi o perfil dele. Falei, vou dar uma chance para ele falar o que ele quer. Aí eu falei, talvez seja você que queira falar comigo. Aí ele falou assim, onde você mora? Você é solteira? Aí eu escrevi assim pra ele assim, sério mesmo que você tá me perguntando isso? Sério mesmo? E bloqueei ele, entendeu? Porque lá no perfil do Facebook tem se você é casado ou não. Tem o lugar que você mora. Tem a sua vida, né? Então as pessoas elas estão fazendo, né, das redes sociais esse cardápio. E aí você vai lá e bloqueia. Não é que você está excluindo da sua vida, você está se afastando de energias que estão ali para serem satisfeitas daquilo que você é. Aí a pessoa acha que você tem obrigação de falar com ela porque ela te falou oi. Por que ela não chega? Oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu tô querendo isso aqui de você. Você tem isso aqui para me dar?
Não, mas ainda te coloca como se você tá ali na obrigação de estar à disposição de servir ela. Isso é uma arrogante. Então eu sou uma arrogante. Tá? Se você não quiser vir aqui falar comigo de terapia, de autodesenvolvimento, de amor próprio, de cuidado, não tenho sexualidade para te oferecer, não tenho pornografia para te dar, não tenho doença para alimentar, entendeu? Então, esse ano ele tá bem assim, tá bem exclusivo e eu tô gostando bastante, eu tô muito feliz com isso. Isso tá dentro de mim. Então, encontre dentro de você o seu ponto de equilíbrio para que você tenha uma vida linda e maravilhosa. Beijo de luz no seu coração.